Três materiais, três ferramentas, né, para utilizar na pintura em madeira. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero apresentar para vocês os três principais materiais que eu uso para o trabalho, né, para as pinturas em madeira. Você que está começando no artesanato e está um pouquinho perdido, espero que essas informações te ajudem também. Bom, primeiro material. Pincéis. Bom, os pincéis não tem como, né? O pincel é um material primordial para você trabalhar no caso aqui na pintura em madeira. A gente tem diversas marcas, diversos tipos de pincéis no mercado, tá? Eu gosto de trabalhar eu tenho um basicão de pincéis que eu trabalho e dá super certo, tá? Dificilmente eu fujo de pincéis, desses pincéis que eu já trabalho. Vou mostrar aqui para vocês, para ver se ajudam vocês na hora de montar o material básico de vocês. Lembrando que isso varia de professora para professora, não quer dizer que a marca e o pincel que eu trabalho é o único certo, tá? Nem é o errado, cada uma trabalha de uma forma e vai caber a você ver o que você vai preferir na hora que você começar a trabalhar com isso. Quanto mais a gente utilizar os pincéis e aprender as técnicas, melhor a gente vai saber diferenciar de um pincel que a gente gosta e de um pincel que a gente não se adaptou tão bem. Pincéis de fundo. Esse aqui não tem muito erro, tá? Eu gosto de utilizar os pincéis para fazer fundo quando ele tem um pelo mais mole, tá? Então esses pelos sintéticos aqui, que são mais molinhos, eu gosto muito de trabalhar com eles para fundo, pois eles não deixam marca na nossa pintura, que é bem primordial, porque se você não tiver um fundo bom, consequentemente as técnicas que você for trabalhar por cima não vão ficar boas também, porque qualquer imperfeição que você fizer no teu fundo vai acabar atrapalhando na hora de fazer os detalhes, acredite em mim, tá? Por menor que seja, às vezes é esse probleminha no fundo que vai acabar atrapalhando você executar uma técnica por cima. Eu não indico pincel de cabo amarelo para fazer fundo, né? Que são esses daqui que tem o pelo mais durinho. No caso da madeira eu não indico, porque como eu mesma tô falando, o pelo do pincel ele é mais grosseiro, então ele acaba deixando marcas no fundo, tá? É uma preferência minha que eu tô falando para vocês. Como eu disse, pode ter gente que gosta de trabalhar com outros pincéis de outras formas, tá? Mas o que eu trabalho, o que funciona para mim são esses pincéis de pelo sintético que são mais molinhos, tá? Tem também esse pincel aqui, ele é esse pelo sintético mais clarinho, mas tem um outro pincel que tá detonado de tanto que eu usei. Esse pelo aqui também é bem molinho, tá? Então não se prendam com a cor da cerda. Prestem atenção se as cerdas são molinhas, são macias, que é isso que no fim vai acabar fazendo a diferença, tá? Tem gente que comenta que o pincel de filamento sintético é bom pra tinta acrílica, eu não lembro qual dos dois que é, e que de cerda natural é melhor para tinta PVA, tá? Eu não sinto diferença, eu trabalho com os dois tipos aqui, eu não sinto muita diferença e eu trabalho com tinta PVA, tá? Mas é legal comentar com vocês que às vezes vocês podem sentir alguma diferença na hora de fazer o fundo e às vezes pode ser por conta disso. Por isso que é importante vocês pesquisarem e testarem para ver o que vai se adaptar melhor ao trabalho de vocês. Pincéis de cabo amarelo, como eu comentei já, né? Eu não utilizo para fundo por conta do pelo ser mais grosso. No caso aqui do pincel de cabo amarelo, eu uso muito para fazer pátina seca, sombra seca e luz seca, tá? Então, basicamente são as três técnicas que eu utilizo aqui com o pincel de cabo amarelo. Como ele tem o pelo mais grosseiro, para fazer essa técnica ele se encaixa super bem. Eu trabalho há muitos anos com eles. Tem gente que faz a luz seca, sombra seca com pincel importado, né? Tem o pincel crescente, tem outros pincéis. Eu até tenho um aqui. Eu tinha um maior, mas tudo bem. Tem até um aqui, ó. Ele é um pincel de luz seca, sombra seca. Ele é arredondado, tá vendo? Esse aqui é importado. Tem muita gente que trabalha com ele também. Não é meu caso. Eu me adaptei super bem aqui com o de cabo amarelo e utilizo até hoje. Então, é uma opção para vocês testarem também para ver o que se adapta aos projetos que vocês forem trabalhar. Pincel de sombreado, que é o que eu sou mais chata, tá? Eu sou super chata para pincel de sombreado. Eu tenho dica para vocês, tanto para quem quer trabalhar com o nacional, quanto para quem quer trabalhar com o importado, tá? Eu gosto dos dois. Para quem quer trabalhar com um pincel nacional de sombreado, eu indico esse aqui da Ceramic, que é o que eu uso. Ele é super macio. Eu tenho um problema grande, que para mim o pincel o chanfrado, né? Ele tem que segurar água, porque eu tenho que misturar água com a tinta no meu pincel para fazer o sombreado. E muitos pincéis nacionais não seguram a água. Aí eu fico assim possessa, porque eu vou trabalhar e o pincel já tá
seco, ele não segura a água direito. E isso daí depende muito da técnica que você trabalha, da adaptação, como eu digo pra vocês, tá? O nacional que eu melhor me adaptei é esse daqui da Ceramic, tá? Tem um de Cabo Verde também, que ele é super bom, eu nunca usei, mas eu só vi gente elogiando, da Ceramic também, tá? Eu trabalhei com esse e esse daqui me atende muito, muito, muito bem. O pelo dele é macio, ele segura uma quantidade de água boa, ele rende muito. Olha, pra vocês terem noção, eu comprei. A gente fez uma compra aqui quando começou com a loja virtual, né? E eu peguei um pra mim, esse aqui é o tamanho 18. Esse pincel eu uso desde 2020. Faz 3 anos que eu tenho ele, tá? E vocês sabem, eu pinto todo dia. É só olhar aqui o canal, a quantia de vídeos que tem pra ver o quanto eu trabalho com pincel chanfrado, não tô mentindo, tá? E esse pincel, ele rende muito, ele segura uma água boa, ele desliza super bem, ele não risca. É, assim, um ótimo investimento para quem quer ter um pincel chanfrado nacional de qualidade, tá? Um outro pincel daí, no caso, se vocês quiserem investir em um pincel importado, que daí é mais salgado, é esse daqui da Royal, de cabinho dourado, que é linha Fusion, que chama, tá? Ele é ótimo. Tem os pincéis avulsos para comprar, eu particularmente acho que não compensa. Pra mim compensa comprar o kit de chanfrados dele vem com 8 tamanhos diferentes, tá? Ele é muito bom também, tanto para acrílica quanto para PVA. Então, se você já tem o teu pincel nacional, que você já gosta de trabalhar, mas você quer investir num importado interessante, esse Royal da linha Fusion é super interessante. Tem uma linha dele de cabo preto, que eu usei por muitos anos também, que é da Royal, só que a linha chama Majestic. Eu usei por muitos anos, depois eu não curti muito, porque a maioria dos kits começou a vir com defeito. Então eu pegava o pincel chanfrado, o pelo já estava saindo, ou tinha algum pelo torto nele que acabava riscando o meu sombreado. Então esse do cabo preto, ele é bom também, mas depois de alguns anos trabalhando, eu comecei a pegar muito kit com defeito e eu não gostei. E esse da Fusion aqui me substituiu super bem. Tem outros pincéis... no caso dos importados, tá? Que eu testei e eu não gostei. Eu até vou deixar... Eu não tenho o outro aqui mais. Esse daqui tá praticamente de enfeite. Esse cabo Rose Gold, ele é da Royal também, tá? Ele é lindo, esse cabo Rose Gold dele é lindo, mas eu não gostei de trabalhar com ele. Tem um outro da Royal, que é um cabo grafite, que chama linha Zen, tá? Tanto esse da linha Zen quanto esse daqui do cabo Rose Gold, eles são uma linha da Royal um pouco mais barata, tá? Mas pra mim, pro meu trabalho, saiu barato, sai caro, tá? Porque o pelo dele, você olha, não tem nada demais, mas eu não achei que ele segura a água direito e eu achei o pelo dele muito duro. Eu gosto de um pincel mais mole. Esse daqui, para eu sombrear, ele é super molinho e o da Fusion também. Agora, esse Rose Gold e o da linha Zen, eu achei o pelo dele firme demais e a hora que eu vou fazer o sombreado acaba me atrapalhando. Então, no caso, eu que peguei pra testar, não me adaptei. Não quer dizer que você que esteja assistindo não vá se adaptar, tá? Eu só tô comentando aqui com vocês porque acho importante comentar pra vocês saberem os que eu já experimentei e os que eu trabalho agora, pra vocês terem um pouco de noção do que vocês querem pegar pra experimentar ou não. Pincel liner, né? O pincel pros detalhes aqui. Eu trabalho com 2 marcas que eu gosto muito, tá? Esse aqui da Ceramic e qualquer outro da Ceramic, tá? Não precisa só esse. Qualquer outro liner da Ceramic que vocês quiserem pegar são ótimos para trabalhar detalhes, são super de qualidade. E um outro também que eu gosto de trabalhar é esse cabinho creme da Condor, tá? Eles também são ótimos para trabalhar. Inclusive, quando eu comecei a aprender a pintar country, né? Foram com esses pincéis aqui da Condor, tá? Então esses liners vocês podem utilizar sem medo, que eles são ótimos. Aqui, os liners importados, eu não gostei de nenhum, É bem interessante, né? Normalmente a gente pega um nacional e quando vai pegar um pincel importado, prefere. Nesse caso, eu não curti o importado liner de jeito nenhum, assim como também eu não gostei do pincel redondo importado, que eu utilizo para aquarela ou para Bauer, né? Por incrível que pareça. Aqui, ó, esse pincel aqui, que é para aquarela e que também eu usava para Bauer, eu achei que ele estragou muito rápido. E esse aqui é Fusion, a mesma linha que eu gosto do chanfrado. Não gostei desse pra aquarela nem pra Bauer. Vale você testar pra ver se você gosta, o que você acha, tá? Mas esse daqui eu também não curti. E daí eu já prefiro fazer tanto aquarelado quanto Bauer, dependendo do tamanho do risco que eu for fazer, eu prefiro fazer também com o cabinho creme da Condor. Bem interessante, né? Por isso que eu falo que é questão de adaptação. A gente tem que pegar, testar, ver o que a gente acha, porque muitas vezes o que um gosta não quer dizer que eu vou gostar também. Fazendo um adendo aí, se você não viu, eu tenho um vídeo dos pincéis que
que eu comprei na Shein e que eu experimentei aqui eu experimentei nas peças, fiz um teste para ver como se saía, tá? E é interessante que os pincéis da Shein eu adorei, os modelos que eu comprei. Lógico que a gente não pode comprar qualquer pincel, tá? É um aplicativo chinês, tem de tudo, né? De todos os preços, mas eu dei uma garimpada, filmei para vocês, experimentando tudo. Então você que tá assistindo esse vídeo, que tá pretendendo comprar pincel, mas não tem noção, também vale a pena ver esse vídeo dos pincéis que eu testei na Shein, porque esses que eu peguei foram com os preços ótimos, tipo, o preço que eu paguei um kit com 8, 10, é o preço de um pincel aqui. Então é um adendo para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar aqui no fim do vídeo para vocês o link, que é também uma coisa interessante para vocês verem, e caso vocês não conheçam, é legal conhecer, porque é mais uma opção pra gente testar de pincel. Bom, stencil. Stencil eu não tenho nada preferido, tá? O que eu posso dar de dica para vocês do que eu não gosto de um stencil. Quanto mais fininho for o desenho de um stencil, pior vai ser para limpar, tá? Aqueles arabescos, rococós, uma coisa muito delicada, qualquer erro que a gente tenha na hora de limpar o stencil vai acabar levantando e é um saco para devolver o corte do stencil no lugar depois, tá? Então, uma coisa que é uma coisa que eu faço, se o recorte é muito fininho, eu analiso duas coisas. O detalhe desse recorte, ele tá bem feito, que a gente enxerga muitas vezes, é um acetato, né? A gente enxerga se o corte não tá bem feito. Isso daí é fácil de ver. Então, se eu vejo que o corte não tá muito bom, que ele tá meio queimado, que ele tá meio torto, eu já passo, eu nem pego. Por mais que o desenho seja bonito no geral, se eu vejo que ele não tá com um acabamento legal, eu não pego, porque a chance dele estragar mais rápido é enorme e de acabar estragando a nossa pintura também. Outra coisa, se eu vejo que esse recorte, ele vai ser um stencil que não vai durar nada na minha mão. Às vezes o recorte tá pleníssimo, mas é uma coisa muito fininha. Eu vou usar muito? Eu dou aula e outra pessoa vai utilizar? São hipóteses, né? Se eu vejo que é uma coisa que não vai durar muito na minha mão, eu também, muito provavelmente, não vou pegar. Uma coisa que eu não pego de jeito nenhum é stencil negativo, tá? Eu gosto de trabalhar os detalhes no stencil, e o stencil negativo, por mais que ele tenha um recorte bonito, ele é chato para segurar, ele é chato para fazer. E eu não vejo, no meu caso, pelo menos, eu não vejo um stencil negativo me agregando muito no trabalho. Então, esse é um tipo de stencil que vocês podem ver, não deve ter nada no canal com stencil negativo, porque eu realmente não gosto, tá? Então, eu dou prioridade para desenhos que eu sei que eu vou trabalhar bastante, que os cortes estão bem feitos e que eu sei que eu vou poder trabalhar com eles várias e várias vezes e eu vou ter lá o stencil perfeito. E então eu não te indico uma marca em si, até porque eu não tenho isso, eu vou experimentando as marcas, mas observe sempre o corte para você ver se você está comprando um stencil de qualidade e que ele vai durar, porque você comprar o stencil para você usar uma vez, limpar e ele já ficar todo torto também não rola. E por último, mas não menos importante, né, a tinta é super importante. Como vocês sabem, eu trabalho com a minha própria linha de tintas PVA. Aqui no canal do YouTube, só trabalho com ela em todos os vídeos, né? E é interessante vocês utilizarem as tintas para vocês verem o que vocês se adaptam, tá? Eu sou suspeita para falar. Desde que eu comecei com a minha linha, tô super feliz. Já faz um tempo que a gente começou aqui com a minha linha de tintas no canal. E eu já experimentei várias marcas no mercado, né? E é muito importante que vocês experimentem para vocês saberem o que vocês preferem e o que se adaptam. Tem muita tinta que mancha, tem muita tinta que você pinta e a hora que você vai sombrear por cima ela fica uma mancha branca. Tem tinta que você pinta e a hora que você vai trabalhar alguma coisa por cima, o próprio fundo que tá seco ele borra. Tudo coisa de química, né? Então é muito importante que vocês experimentem as várias tintas por aí. Recomendo vocês experimentarem a minha. É muito importante que vocês experimentem as tintas para ver o que vocês vão preferir na hora de trabalhar. Tem tinta que é mais grossa, tem tinta que é mais diluída, que você precisa passar mais demãos. É legal o que vocês verem na tinta, né? Se a cobertura dela é boa, se a textura dela é boa para fazer fundo, se a textura dela é boa para fazer sombreado, para fazer stencil, tá? Eu não gosto de uma tinta nem muito grossa, que vai ficar marcado, eu vou acabar pondo água para diluir e vai ficar esquisito para trabalhar. E também não gosto de uma tinta muito rala, que ela seja muito aguada e que eu tenha que passar o dobro de demãos para cobrir, tá? No caso da minha aqui, da minha PVA, os próprios membros podem falar para vocês. A textura dela não é nem grossa nem fina, é uma textura ideal para trabalhar tanto com fundo, quanto com sombreado, quanto stencil, carimbo, tá? Eu acho que isso daí é o mais importante de tudo, porque não adianta ter
as cores super bonitas, mas a textura, a qualidade da tinta ser inferior, tá? Então, quando eu vou pegar uma tinta, quando eu pegava uma tinta, eu olhava muito isso. Então, é uma dica que eu dou pra vocês aí que não sabe que tinta utilizar, experimentar as tintas e ver o que vocês sentem na cobertura, na textura, pra trabalhar um detalhe. Porque uma coisa é você pegar uma peça e pintar uma peça de uma cor só. A outra é você pegar uma tinta, fazer fundo, sombrear, fazer extenso, bater carimbo, fazer pátina. Você trabalha com outras cores em cima, né? Então, testem mesmo para vocês verem o que vocês se adaptam, porque faz uma diferença enorme no trabalho final. E indico vocês para conhecerem aqui as minhas tintas PVA, as tintas PVA Elis Marina. Eu tenho mais de 60 cores, vale a pena vocês experimentarem. Graças a Deus, todo mundo que comprou aqui na nossa loja virtual as tintas e testaram, adoraram. Então, indico muito para você que ainda não escolheu a tua tinta, o que você prefere, experimentar. Vou deixar a loja virtual aqui embaixo para vocês. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você tá começando a fazer artesanato agora, tá um pouco perdida, espero que essas dicas tenham te ajudado. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.